Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores aqui no SBT. E o programa de hoje a gente vai discutir sobre os desafios da advocacia em Marabá e região para esse ano de 2020, que está apenas começando. Para isso, nós estamos trazendo aqui presidente e vice da subseção da OAB aqui em Marabá. Primeiro é o advogado Ismael Gaia Pará, que é o atual presidente da subseção. Bom dia, Ismael. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos de casa. E além do Ismael, também está aqui com ele, o colega advogado Luiz Cavalcante, que é o atual vice-presidente da subseção. Bom dia, Luiz. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo e agradecendo a vocês que sempre nos acompanham todas as manhãs nos domingos aqui na telinha da TV Correio SBT, canal 26.1 HD. E eu quero anunciar para vocês que agora no mês de fevereiro o programa Observadores está completando 4 anos no ar, para nosso orgulho e felicidade. E alguns parceiros nossos, patrocinadores, estão enviando os prêmios para cá e a gente vai fazer nos 4 finais de semana do mês de fevereiro, a gente vai fazer sorteios aqui de brindes desses patrocinadores, são ótimos brindes. E na semana que vem, então não percam o programa da semana que vem, no próximo domingo, no qual a gente vai anunciar as regrinhas para vocês poderem concorrer a esses prêmios. Quais são os prêmios e as regras para vocês poderem concorrer, tá bom? Mas é coisa simples, a gente, numa das regrinhas, talvez a gente vai pedir para vocês gravarem um vídeo falando do programa e na outra tem a ver com o Instagram, Facebook e YouTube do nosso programa, tá bom? Mas a gente vai explicar a regrinha certinho para vocês na semana que vem. Hoje a gente tem um bate-papo aqui muito importante com esses 2 profissionais advogados, 2 juristas. O primeiro, Ismael Gaia, presidente da subseção da OAB aqui em Marabá, e também Luiz Cavalcante, que é o vice-presidente. Estou podendo chamá-los de vice-presidente e vice, aliás, a partir dessa semana que passou, porque eles estavam afastados dessas funções, por uma questão ainda envolvendo a eleição para a presidência da subseção, e eles tiveram, né, a favor da chapa deles uma decisão da Justiça Federal que recolocou essa chapa na liderança da OAB para o triênio que encerra em 2021, não é isso, Ismael? Mas eu vou pedir para o próprio Ismael explicar essa situação e como hoje está a situação da OAB aqui em Marabá. Eu começo com um bom dia a ambos, né? Bem-vindos, Ismael. Bom dia, Patrick. E como você me frisou, o Tribunal Federal concedeu uma liminar no nosso agravo recurso junto a este tribunal, recolocando a gente novamente no cargo de diretoria e conselho da subseção de Marabá, certo, da qual nós vamos agora implementar todos os nossos projetos que foram interrompidos naquela oportunidade de processo administrativo do recurso eleitoral, da qual esta decisão da Justiça Federal, ela consolida, foi uma decisão que praticamente decidiu o mérito, vinculando até mesmo o próprio juiz de primeiro grau, na medida em que ele diz e fundamenta juridicamente que a troca e as substituições procedidas naquela oportunidade foram legalmente de acordo com o regimento e o regulamento da própria OAB no que tange a matéria eleitoral. Certo. E agora nós vamos implementar os projetos que foram interrompidos para a advocacia e para a sociedade. Certo. Já nós vamos explicar um pouquinho mais isso aí, deixa eu colocar logo o Luiz na conversa aqui também. Luiz, que aliás foi meu professor de história, né? Ele antes de advogar lecionou por muitos anos, não sei se ainda está lecionando, ele vai nos contar aqui, mas a minha grande lembrança de vida dele foi no ensino médio, foi meu professor de história, aliás, um ótimo professor, contribuiu muito para a minha vida. Bem-vindo, Luiz. Bom dia, Patrick, bom dia mais uma vez aos telespectadores. Para nós também é uma grande satisfação estar aqui partilhando
desses 4 anos de programa Certo. e partilhando desse momento que para nós é importante para a advocacia em Marabá, porque nós, nesse momento em que reassumimos a OAB em Marabá, nós queremos concretizar, materializar aquilo que os nossos próprios colegas confiaram a nós Certo. ao nos elegerem para esse triênio. Ok. E eu quero também dizer que a recíproca é verdadeira. É uma grande alegria vê-lo aqui como profissional. Que bom, obrigado. A gente sempre se esbarra por aí, né? E, então, explicar mais um pouquinho sobre essa história da subseção. Ano passado houve eleição, não é isso? Para a nova gestão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Marabá, a eleição nacional, aliás, né? Isso, na verdade, foi ano retrasado. Ano retrasado, 2018, isso. final de 2018, e assumimos em Em janeiro 2019 assumiu essa chapa. Concorriam à subseção de Marabá 2 chapas, né, de vocês, e uma segunda chapa. E vocês foram a chapa mais votada, tanto que assumiram em janeiro do ano passado. Passaram 8 meses, 8 não é meses, isso? isso, À frente da gestão, até que uma decisão recursal dentro da própria OAB favoreceu, junto à Seção Pará, do OAB, né, que fica em Belém, favoreceu, cassou a chapa de vocês e favoreceu, por consequência, a chapa reclamante, que era a chapa adversária. Então, eles foram autorizados a tomar posse aqui, houve posse e tudo mais. Isso desde outubro. Isso, outubro. Desde outubro de 2019 até essa última semana, essa chapa estava na liderança do OAB. Vocês recorreram junto à Justiça Comum. Isso, né? primeiramente Federal, a gente recorreu administrativamente ao Conselho Federal, que manteve a decisão da OAB Pará, e a partir desse momento nós resolvemos judicializar, para justamente que é a Justiça que corrige irregularidades, eventual, para ver se está de acordo com a legislação. Então saiu da esfera interna da OAB para a Justiça. Via judicial. Nós precisávamos esgotar a esfera administrativa, por isso que foram interpostos recursos administrativamente, para só então postular judicialmente aquilo que nós entendíamos que era de direito. Certo. Eu queria destacar uma situação que me chamou muita atenção, positivamente, o fato de que quando vocês foram desfavorecidos pela decisão interna, né, da Seção Pará, vocês cumpriram, né, entregaram a chave da sede e tudo mais, e pelo menos eu não percebi nenhum tipo de questionamento pessoal ou qualquer situação da parte de vocês, colocando, denegrindo ou aumentando o tom, e percebo que vocês recorreram realmente à via legal. Não poderia ser diferente, uma vez que se trata de advogados, né? Isso. Na verdade, Patrick, desde a nossa campanha, a gente leva essa visão para o advogado, a questão da ética, do respeito para com o colega, e a gente não poderia fugir disso. Fizemos uma campanha limpa, na qual a advocacia decidiu a nossa vitória, e quando a gente se deparou com essa situação da cassação, a gente resolveu judicializar para que a Justiça pudesse corrigir, como eu disse, essa questão. E realmente a gente leva essa visão, a chapa Avante OAB Marabá leva essa visão para o advogado, para que ele exerça o seu exercício profissional com ética, com respeito com o seu cliente. Ele tem que dar exemplo. E nós, enquanto dirigentes da subseção, fazemos isso com maestria, para que o advogado veja nesse exemplo essa boa relação que há com o seu cliente. E então a OAB não poderia fugir disso. Certo. Então, assim, largando já essa parte da divergência, de ter ficado fora, obviamente o retorno de vocês exige algumas providências, né? Imagino. Dar posse novamente aos conselheiros, não sei se vai haver uma posse formal de vocês novamente, como é que vai ser daqui para frente? Na verdade, Patrick, com a decisão da Justiça, ela dá o respaldo legal da nossa posse lá em janeiro. Certo. Ou seja, o que a OAB tinha dito que estava irregular, a Justiça veio e disse, não, está plenamente legal. Então, nós vamos fazer, na verdade, seria uma posse simbólica, justamente para mostrar para a sociedade e para a advocacia que a Justiça fora feita, principalmente, no nosso caso, no exercício da advocacia. Nós conquistamos isso advogando. Ou seja, esse é o papel da OAB. A OAB, muitas vezes, ela atua advogando em prol da defesa das prerrogativas dos advogados e em prol dos direitos sociais da sociedade. Isso é o maior exemplo de grandeza de nossa instituição. Certo. E vocês devem dar posse novamente aos conselheiros, não é isso? Isso, aos conselheiros, aos membros de comissões. São 150 São 25 comissões, na época, com 150 advogados. E aí nós vamos fazer essa solenidade simbólica para justamente reempossá-los novamente nos seus devidos cargos. Ok. Então vamos lá. Então,
colocado isso aí, que era uma questão muito importante nós colocarmos, vamos partir então para o que é realmente o tema do programa hoje, que é o desafios da advocacia para esse ano. A gente tivemos um ano 2019 muito polêmico, vocês vão de concordar, né? Sim. Em várias áreas. Sim. Um ano que deveria ser para curar feridas, porque em 2018 a gente teve uma polarização muito grande da sociedade, né? Também regida pelas eleições nacionais, né? Toda aquela polêmica, ou você é de cá ou você é de lá, não tinha meio termo, né? Muita gente brigou, né, Luiz? Inclusive nos grupos de família, teve gente que abandonou o grupo do WhatsApp da família por briga política. E 2019, pelo menos a gente imaginava no início que seria um ano para curar as feridas. A gente viu muitas mudanças, discussão de muitas situações que interferem em aposentadoria, eu sei que vocês lidam muito com isso, aposentadoria, com leis trabalhistas e situações que, imagino, os efeitos mesmo delas para a sociedade, a gente ainda vai sentir ao longo do tempo. Né? Muitas dessas mudanças, os efeitos não são imediatos. Né? Ao longo do tempo é que a sociedade vai se conformando, vai aprimorando a aplicação daquela nova legislação, daquela nova norma, e assim, não sei se estou falando besteira. Não é exatamente isso. É exatamente isso, Patrick, na medida em que o advogado, ele é aquele que busca na sociedade os direitos do seu cliente e vai perante a justiça para justamente gerar jurisprudências nesse sentido, para corrigir eventuais ilegalidades no que tange aos direitos do cidadão. E o advogado é aquele que leva, é o elo de ligação do cidadão para com a justiça. E com isso ele leva as suas teses jurídicas para que a justiça de primeiro grau, de segundo grau, decida sobre aquele caso específico. E isso muitas vezes tem decisões de primeiro grau que muitas vezes as de segundo grau divergem da de primeira, mas são interpretações jurídicas. E o advogado ele é o elo para justamente essa convivência em sociedade sejam corrigidos esses problemas que muitas vezes a gente se depara. Certo. Luiz, o Ismael está usando o termo interpretação jurídica, né? E, obviamente, muitas dessas novas normas que eu estou citando aqui, leis e mudanças, elas dependerão também das primeiras decisões tomadas até nas instâncias inferiores. Né? Como é que você está vendo isso? Isso é o que faz do direito ser uma ciência bonita de se ver, de se apreciar, porque verdadeiramente o ordenamento jurídico nosso, brasileiro, ele é muito dinâmico. Por mais que, às vezes, as estruturas do judiciário possam, às vezes, e na prática, demonstrarem, às vezes, algumas dificuldades com a morosidade nos julgamentos, mas nós temos um ordenamento jurídico muito dinâmico, onde a doutrina, a jurisprudência, ela faz parte desse processo dialético que o mundo jurídico participa, seja através dos advogados, seja através do Ministério Público, seja através do próprio Poder Judiciário, enfim. Nós estamos inseridos nesse contexto, enquanto OAB, para contribuir para aquilo que o advogado e a classe dos advogados representa. Nós somos chamados a ser administradores da justiça, inclusive essa é a dicção da lei. Nós somos chamados a contribuir na administração da justiça. E uma das formas de contribuir é justamente fazendo com que a sociedade conheça as leis, os seus direitos e fazendo com que o Estado, através de uma provocação, exerça a sua tutela jurisdicional. E nós temos esse papel, enquanto advogados, de facilitar e sermos esse elo, como o próprio doutor Ismael falou, de ser um elo entre o cidadão e a estrutura do Poder Judiciário. E a OAB entra nesse contexto justamente contribuindo para com a justiça, fazendo com que a justiça funcione, cobrando providência das autoridades para que a justiça funcione, porque o cidadão, na medida que ele busca um advogado, ele quer uma resposta da justiça. E o advogado que está lá cobrando e a OAB auxiliando nisso para que o Poder Judiciário possa solucionar esses conflitos que surgem no seio da sociedade. E o papel da OAB é de fundamental importância nesse sentido, por isso que ela é considerada o advogado, a OAB em si, essencial à administração da justiça. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. Volta com o programa Observadores dessa noite de domingo. Hoje recebendo aqui o presidente da OAB Subseção Marabá, Ismael Gaia, e também o vice-presidente, doutor Luiz Cavalcante.
Deixa eu sacar para você que ligou a TV agora, eu anunciei no bloco anterior, no mês de fevereiro, que é o mês de aniversário de 4 anos do nosso programa, do Observadores, a gente vai ter sorteio de vários brindes, aí, um por cada final de semana, que foram oferecidos aí por alguns patrocinadores nossos. Então você não pode perder o programa do próximo domingo, que é no qual a gente vai anunciar as regrinhas para você poder participar e concorrer a esses brindes, tá? Conto com vocês, com a audiência de sempre, aqui na telinha do SBT. Ismael, eu fiz uma introdução de uma pergunta no bloco anterior e eu queria agora contar com a tua colaboração nisso, né? Quais mudanças recentes aí implementadas aí pelo Congresso e até interpretações de norma, tanto na área trabalhista ou na área civil, que você identifica que foram grandes mudanças de 2019 e com as quais a gente ainda está se acostumando, que mexem diretamente com a vida do cidadão comum, esse que está nos assistindo? Olha, Patrick, nós tivemos, como você mesmo frisou, inúmeras mudanças. Previdenciária, trabalhista, lei de abuso de autoridade, da qual a OAB ela cumpre um papel essencial, né, nesse debate para essas mudanças. Por exemplo, a lei de abuso de autoridade. A OAB apoiou o andamento do projeto e apoia até hoje no sentido de corrigir algumas distorções. Às vezes as autoridades dizem são contra a maioria, na sua maioria, mas a OAB apoia porque identificou-se muitos casos de realmente abuso de autoridade, porque a autoridade que está contra, ela não tem o que temer, basta ela cumprir o que está na lei. Nós temos muitas autoridades que são a favor também, porque havia muitos excessos perpetrados no exercício do judicante. Cita alguns aí. Excesso, por exemplo, a questão da condução coercitiva. Certo. Havia uma previsão legal no sentido de você intimar o investigado e ele se apresentar para prestar depoimento. Mas aquela não. Coisa, por que ele precisa ser preso? Justo. Se ele poderia ser chamado e poderia ter a opção No caso, a condução é quando a justiça quer ouvi-lo, mas tem que intimá-lo para ele comparecer determinado dia, determinado horário. Eles ultrapassavam isso. Iam lá, buscavam na sua residência às 6 da manhã, sem a pessoa saber, mas por que eu não fui intimado? Eu poderia ir espontaneamente. Nós tivemos um caso emblemático de um ex-presidente e que realmente foi um dos estopim para que a legislação viesse a mudar nesse sentido. Porque realmente se tornou um absurdo. Aí hoje, por exemplo, com esse novo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, proibindo isso, agora tem autoridade que, ao invés de conduzir coercitivamente, está decretando a prisão temporária. Certo. Entendeu? Então, a OAB ela se estende nesses debates para que se evite esse excesso. Nós queremos segurança jurídica, nós queremos que as autoridades judicantes atuem de acordo com o que está na lei. Ninguém está acima da lei, tem que cumprir o que está escrito em nossa Constituição e nas legislações, seja penal, seja eleitoral, seja civil e processual. Nós temos que cumprir o que está na legislação e não passar por cima dela. Vou até pedir para vocês colocarem aqui na tela, a gente tem até uma telinha sobre isso. Vamos colocar aqui. Passa mais um, por favor. Tá. Aqui é um movimento que teve, né? Muito possivelmente são policiais, né? Justamente estavam se colocando contra a lei quando ela ainda estava em discussão, né? Prender ladrão não é abuso de autoridade, defender a nação, né? Por sua vez, a OAB Nacional também tinha uma campanha no sentido da aprovação. Da né? aprovação, Isso também o que nós víamos enquanto instituição? As prerrogativas dos advogados. Na verdade, não é nem prerrogativa dos advogados, é uma prerrogativa do cidadão. Da sociedade, da qual a nossa legislação, o Estatuto da Advocacia, prevê os direitos dos advogados na defesa do seu cliente. O advogado ele tem que ter liberdade, autonomia e independência para defender o seu cliente. Ele não pode jamais se tornar réu junto com o seu cliente. O que vi muito acontecendo. Devo entender da tua fala que atinge diretamente também o trabalho de vocês. Justamente. É justamente porque eu ia entrar nessa questão, porque assim, para que você seja atendido pelo próprio Estado, enquanto órgão que vem trazer essa proteção a todo cidadão, que é um dos papéis do Estado, faz-se necessário que nós tenhamos uma plataforma jurídica que traga segurança para o cidadão, para aquele que milita na advocacia, para aquele que atua no judiciário. E o que nós vemos justamente dentro desse contexto do abuso da autoridade? Você quebra essa estrutura de segurança.
Então, nem você pode fazer o seu trabalho para defender bem o seu cliente, porque você não tem uma segurança de que vai ser respeitado nas suas prerrogativas enquanto advogado, nem tampouco o cliente, o direito à ampla defesa, o contraditório, que são princípios básicos esculpidos a nível constitucional que nós precisamos lutar por eles, para que essa segurança jurídica traga justamente Eu vou até, Luiz, retorno. estou citando isso, vou pedir para vocês passarem mais uma tela aqui, por favor. Está aqui, eu tenho aqui justamente alguns itens, né? Sim. A lei, ela é direcionada ao agente público, né? Isso. sim. Então, são policiais, promotores de justiça, né? Então, vem ali, por exemplo, punição de 1 a 4 anos de detenção para a autoridade que decretar medida de privação de liberdade, ou seja, prisão, em desacordo com as hipóteses legais. Então, Ou seja, é uma medida que se debateu no sentido de evitar um excesso. certo. Se você não tiver, às vezes você tem só indícios. O que são indícios? São restícios de provas, mas para ter certeza você tem que ter provas concretas para que você possa tirar a liberdade de alguém do seio da sociedade. Aquela pessoa que está sendo presa, ela realmente oferece um perigo para a sociedade. A legislação penal ela é clara no sentido de está sendo retirada a liberdade daquele que oferece perigo para a sociedade, questão de ordem pública. Certo. Então, esse debate e essa mudança na legislação foi no sentido de combater excessos. A prisão é chamada medida de exceção, né? Exatamente. 2, pena de 6 meses a 2 anos de detenção para agente público que omitir sua identidade ao prender alguém. Ou seja, tem que estar devidamente identificado Para como o um preso agente saber público. quem está conduzindo naquele sentido. Por exemplo, Patrick, a gente vê esse rol de medidas que mudaram. Aqui em Marabá, a OAB, desde a época da gestão de Haroldo Gaia, sempre manteve um diálogo constante com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Judiciário, com o Ministério Público, e nós nunca tivemos casos de extrema gravidade no sentido de violações de prerrogativa. Obviamente que tivemos casos no sentido de que, na época, foram resolvidos com diálogo. Tivemos casos também que tivemos que representar as autoridades junto aos órgãos correcionais, corregedoria. Eu estou lendo isso aqui e acabei de me tocar de uma coisa. Essa semana já vi várias reportagens nacionais de ações, polícia, Minas Gerais. Por exemplo, a de Minas Gerais, né, em relação à cerveja, a cervejaria que está dando problema lá. A gente percebe todos os delegados estavam com seus distintivos, que era uma coisa que a gente não via antigamente, né? Justamente. Então, como a maioria geralmente não está nem uniformizado, pelo menos estavam com seus distintivos de delegados. Você reforça o papel do Estado. Aquele agente está a serviço do Estado. Se ele cometer um excesso, muitas vezes, no que tange a dano civil de indenização, quem paga é o Estado e não ele. Certo. É por isso que muitas vezes é importante apurar aquela conduta que ele venha cometer em excesso. Tá. Vamos lá. Pena de 6 meses a 2 anos para responsável por investigação que antecipar, inclusive por rede social, atribuição de culpa antes de concluído o caso. Seria o delegado que aquela emite questão que alguma coisa expõe. que possa ser tida como opinião pessoal. Você fulmina aí a ampla defesa e contraditório, você não Isso. oportuniza o cidadão Que a eu se ve- defender, a dizer que é... E o próprio dá princípio da garantia presunção e de Antes de você inocência... complementar, Ismael, eu queria até dizer que essa semana, aqui no Grupo Correio, nós trouxemos o nosso advogado da empresa, Ricardo Moura, e ele teve uma conversa conosco. Ele, Nosso inclusive, está aqui conselheiro. nos bastidores, né? Faz parte, inclusive, dos conselho. conselheiros da subseção. E o Ricardo, com muita propriedade, fez uma palestra para os nossos jornalistas. Foi iniciativa nossa de convidá-lo, né? E reunimos o pessoal do Jornal Correio, aqui da TV Correio, Portal Correio de Carajás, Rádio Correio FM, para nós nos atualizarmos, né? Sabermos em que medida isso atinge o nosso trabalho como jornalistas, saber como nos adequarmos também, né? Uma vez que muda a postura do agente público, a gente também tem que saber nos comportarmos no ambiente da delegacia, etc. É de suma importância. Então foi muito importante. E muito louvável essa iniciativa do Grupo Correio nesse sentido, até porque as ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, elas não podem ser consideradas ações midiáticas. Mídia. A polícia não precisa, os órgãos de segurança pública não precisam disso. Certo. Eles têm que atuar de forma institucional, investigar quem está cometendo crime, apurar, trazer as provas, as testemunhas e, de forma institucionalmente, apresentar para o judiciário para que o judiciário decida se cabe prisão, se não cabe, e preserva-se a imagem daquele investigado, até porque você não pode, da feita que você joga às vezes num jornal ou numa mídia, a imagem de alguém, e se ele foi inocente? Ele já foi condenado ali.
Aí que advém o papel do advogado, assegurar a ampla defesa, o contraditório daquele investigado, para que lá na frente o judiciário que diz que se ele é culpado ou não. Correto. Até anunciar que o Ricardo é nosso convidado da próxima semana, né? Estará aqui sentado comigo, junto com o nosso superintendente de Polícia Civil aqui do Sudeste do Pará, que juntos vai nos dar também a visão da polícia sobre isso, né? Até vamos questioná-lo também se existe dentro da nossa Polícia Civil do Pará, se foi emitido algum tipo de orientação adicional aos policiais, acredito que sim. Vários estados estão fazendo isso, né? Uma vez que a lei passou a vigorar agora no último dia 3, e os próprios estados tomaram a iniciativa de reforçar essas novas prerrogativas ou a aplicação da lei junto aos seus agentes, seja Polícia Civil, Polícia Militar ou outros órgãos. Vamos passar mais uma imagem aqui, por favor, gente? Tá. Esse é um ano eleitoral, né? E, logicamente, é um ano que mexe muito com a sociedade, porque quem esteja mais distante de eleições, pelo menos, vai ter que comparecer para votar. Então, em alguma parcela, essa pessoa da comunidade vai participar das eleições. E esse ano nós vamos ter uma novidade muito ótima para o eleitorado de Marabá, que é um eleitorado significativo, né? É o 4º colégio eleitoral do estado do Pará. Teremos uma eleição totalmente biométrica. Eu queria saber, na visão de vocês, vou perguntar primeiro, já que a última resposta é do Ismael, primeiro para o Luiz, em que medida você acha que isso realmente pode colaborar para uma eleição mais rápida, mais eficiente, e se a gente já está podendo confiar 100% nesse perfil eletrônico, cada vez mais eletrônico da Justiça Eleitoral? Eu acho, Patrick, que a tecnologia realmente nós temos que encará-la como a 4ª revolução, né? Depois da industrial, a tecnológica ela vem mudar a vida da sociedade por completo, as suas relações. E eu acho que a biometria, dentro desse contexto do direito eleitoral, vem contribuir, sobretudo, no combate às fraudes, no combate até mesmo indiretamente ao voto de cabresto, aquelas situações que tradicionalmente dentro da nossa sociedade... E que a gente fala como se tivesse muito tempo, mas até por pouco tempo ainda estava aí. Então eu acho que é mais uma contribuição de vanguarda que a tecnologia vem incorporar ao nosso contexto. Então eu acho muito positivo, muito válido essa questão. Eu digo muito, Luiz, que quando eu vejo... ainda existem esses arautos ainda, que a gente vê ainda gravando vídeos na internet, no YouTube, com muita crítica à urna eletrônica, né, demonizando a urna eletrônica. Eu não consigo, não entra na minha cabeça, ainda lembro ainda de criança, de que se levava 15 dias para se saber o presidente da República depois de uma eleição. Estou falando, não era isso? E nós sabemos o que corria nos bastidores, né? Sim, exatamente. E recontagens de urnas e urnas fraudadas. Eu vejo assim, essa modernização que sempre o Tribunal Eleitoral ela vem implementando é de suma importância para a sociedade, traz mais segurança jurídica para o eleitor, porque às vezes qual era a fraude? Alguém pegar o título de eleitor de outro e ir lá votar. Sim. Hoje não, você põe o dedo lá, vai aparecer sua foto e você vota. Segurança jurídica e aperfeiçoamento. Sumiu o parcela do eleitorado. Sim. Teve gente que ou não apareceu para se recadastrar ou realmente não existia. Então, a realidade nossa aqui em vários municípios aqui da região é que sumiu um contingente de eleitores que ninguém sabe dizer onde estão esses eleitores. Isso já é uma das consequências positivas, né, que a gente pode avançar. Certo. Senhores, a gente vai continuar nesse assunto, mas eu preciso fazer uma breve pausa, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos em seguida. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Estava conversando aqui com o Ismael e com o Luiz, que ainda tenho 500 perguntas para fazer aqui e só sobrou um bloco. A gente vai tentar adiantar bastante as coisas, mas eu acho que o bate-papo está bom. No intervalo, o doutor Ricardo, que está aqui e também costuma trabalhar bastante no eleitoral, está nos destacando, nos lembrando o contingente eleitoral de Marabá, que está na casa dos 189 mil eleitores, e ele está apostando que na próxima eleição, não nessa, mas na próxima, a gente já vai ter segundo turno em Marabá para prefeito, né? E realmente, pela projeção, daria isso mesmo, né? Vão ser mais 4 anos do próximo
governante e a tendência é que no próximo a gente já tenha segundo turno em Marabá para prefeito. Senhores, ainda nessa toada do eleitoral, eu tenho uma imagem aí, vamos colocar mais uma imagem que a gente tem aqui. Tá, a gente está falando de urna eletrônica, sobre, então, percebo da resposta dos dois que vocês acham que é muito positivo, sim, realmente, né? Sim, estamos caminhando no caminho certo. Passa mais uma imagem, por favor. Fake news. Né? Eu acho o grande desafio, eu acho que já deixou de ser a segurança ou não da urna para ser o que vem antes do eleitor chegar à urna, sim, que é a famosa fake news. Que, aliás, é um nome bonito que inventaram aí agora, né? Fofoca, desde que o mundo é mundo, existe a fofoca. Então, essa foi uma forma bonita que inventaram agora de chamar a fake news. Passou a ser crime, né? Que passou a ser crime. Eu queria que você falasse justamente sobre isso. O que acontece? Nós tivemos na última eleição inúmeras denúncias nesse sentido de que várias informações falsas eram compartilhadas nas redes sociais e a Justiça Eleitoral já se adequou nesse sentido de combater, fiscalizar, sim, e punir aquele que eventualmente dispare. Ou seja, nós tivemos nessa inúmera denúncia no sentido de que empresas tinham sido contratadas para propagarem informações, sim, falsas, nesse sentido, para influenciar o voto do eleitor. E agora a legislação já prevê como crime esse tipo de conduta e a Justiça Eleitoral tem um aparato para justamente fiscalizar. A própria OAB, inclusive, participa nas proximidades da eleição, participa das reuniões para justamente averiguar as eventuais denúncias de fake news, de crime no próprio dia da eleição, para justamente o que a gente quer? A máxima lisura no processo eleitoral para que o que esteja ali na urna seja o que a sociedade quer para a melhoria, seja municipal, seja estadual e seja a nível nacional. Certo. Aqui eu acho, Patrick, que cabe, eu acho que é oportuno até para os nossos telespectadores, sim, é que toda forma de controle passa pela manipulação. Alguém que quer controlar o outro encontra alguma forma de manipular. E nós bem sabemos que a fake news é uma tentativa daqueles que se utilizam desse mecanismo de grande alcance para influenciar. Então, cabe, seja nas associações, seja em família, todos realmente despertar para um senso crítico. Antes de fazer qualquer leitura e chegar a qualquer conclusão, é importante apurar, é importante não se deixar manipular para que você não seja mais uma vítima desse processo de manipulação. Hoje, felizmente, a cultura jurídica está chegando nas famílias, através dos jovens que estão nas universidades, e é muito importante ter consciência disso, que você não só tem que vigiar para não ser manipulado, mas até também ajudar num processo de exercício de cidadania, fiscalizando, denunciando aquilo que você vê. A própria imprensa, ela atua num papel muito importante nesse sentido de combater, porque ela vai, investiga e quando constata, ela mesmo divulga que é fake news, porque a origem da informação é muito obscura e a imprensa, quando vê, por exemplo, um jornal como meio de comunicação, o próprio Correio, joga uma informação, ali tem um respaldo, porque tem uma equipe técnica de jornalistas profissionais no sentido de dizer a verdade, que é o que a sociedade precisa. Nós precisamos da verdade. E os órgãos de fiscalização trabalham nesse sentido. Queria aproveitar que você citou, né, essa semana o nosso jornal Correio completou aí 37 anos de circulação ininterrupta, né, um orgulho para a gente, e que segue aí vivo e forte, mais forte a cada dia. Eu queria mandar um abraço para todos da nossa equipe e também do Portal Correio, que é o nosso braço digital, né, correiodecarajaes.com.br. E dos pontos que a gente discute muito entre os jornalistas da empresa, o Ricardo sabe disso também, que ele participa muito aqui do nosso dia a dia, é justamente isso. As pessoas às vezes nos perguntam, você não tem medo de perder espaço para o blog tal, para o fulano? Eu digo não, porque a nossa forma de fazer jornalismo, que é uma fórmula que exige que a gente venda credibilidade, vai sempre nos manter como um veículo buscado. Sim. Então, sem nenhum demérito aos demais, os blogs e etc., que eu acho que todo mundo tem seu espaço, sim, mas eu vejo que as pessoas, quando querem saber se realmente é verdade, vão abrir o nosso site, vão folhear o nosso jornal para saber se aquela informação que ele ouviu de um meio de origem que ele nunca tinha ouvido falar antes, que é como você falou, né? Isso foi feito, essa indústria de fake news, ela foi profissionalizada, foram contratadas empresas para criar sites
e propagar notícias como sendo verdade. Inclusive Então, tem até uma CPI, né, que está investigando tem uma CPI isso. também em andamento, tanto no Senado e uma na Câmara, se eu não me engano. Eu já aproveito a oportunidade, Patrick, de parabenizar a sua equipe, Obrigado. a equipe de jornalismo do Correio, que realmente leva a informação não só para Marabá, mas como para toda a região sul e sudeste do estado e, como você mesmo ressaltou, a questão da credibilidade. O ponto essencial do jornalismo Não podemos isso. abrir mão disso, porque aí sim a gente perderia Justamente. esse espaço junto ao público. Te agradeço, Ismael e Luiz. Vamos passar aqui mais um tema? Tem mais uma imagem aí? Tá. Mas eu tenho uma situação para colocar para vocês. Mudanças trabalhistas, eu acho... Tens atuação, Luiz, também na área trabalhista? Sim, eu sei que o escritório do Ismael tem. Sim. E a gente tivemos aquelas mudanças ali no finalzinho do governo Temer, né? Que ele 2017. colocou, né? Exatamente. Algumas adequações ali, inclusive até em relação ao secretário do Lar, né? O secretário do Lar, ao MEI, né? Também envolvendo o microempreendedor individual. Ano passado a gente teve mais algumas mudanças que interferem. Eu queria falar primeiro do trabalhista mesmo, antes de falar do previdenciário, que eu também queria a opinião de vocês, se der tempo. Mas na trabalhista a gente está até se acostumando com algumas situações, porque eu mesmo, que sou líder de equipe, sempre tenho muito cuidado, porque hoje nós estamos no mundo do assédio, não digo nem o assédio sexual, mas o assédio moral, né? Sim. Então tudo, eu tenho medo de qualquer situação possa cair naquela do assédio moral, porque eu ainda acho um conceito muito amplo. Eu queria que vocês falassem sobre isso também. A questão do assédio moral, Patrick, é aquele tipo de conduta que ocorre constantemente a determinado empregado, por uma questão, às vezes, de questões pessoais, seja de uma questão de um chefe hierarquicamente superior, até mesmo inferior. Entendeu? Uma forma de tratamento diferente. Justamente é você... Sistemática. De forma vexatória, com brincadeiras no sentido de torná-lo vergonhoso no seu ambiente de trabalho. O que a gente vê assim, o ambiente de trabalho é para você exercer sua profissão, cada qual com seu papel, exercendo a profissão para que aquela empresa, aquele empreendimento usufrua fruto e possa pagar o seu salário, pagar o salário de todos que trabalham ali e cada um respeitando-se mutuamente. Certo. Luiz, por outro lado, teve a questão também da demanda, né? Sim. Uma vez que havia uma demanda muito grande trabalhista, né? Sim. E colocaram ali alguns dispositivos para meio que deixar a pessoa pensar 3 vezes antes de entrar com uma demanda. Uma das coisas que influenciou diretamente na diminuição das demandas de reclamações trabalhistas foi, sobretudo, a questão dos honorários sucumbenciais, Certo. porque anteriormente, antes da reforma, em 2017, não havia a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários do advogado que ganhava a causa. Então, isso, de certa forma, inibiu bastante, né? Mas eu acho, inibiu as demandas, mas eu acho que a reforma... Só para tentar botar numa linguagem mais simples Sim, para a pois turma não. de casa, Eu vejo ou assim... seja, aquele empregado que de repente foi demitido Sim. e se sentiu lesado e entrou com uma demanda contra a empresa e Sim. depois lá na frente ele perdeu essa demanda, ele teria que pagar os honorários também do advogado da empresa. Exatamente. Assim, de uma forma bem objetiva, bem resumida. Agora, é importante a gente compreender que a reforma trabalhista ela tem alguns aspectos positivos e que foram necessários que fossem implementados. O direito do trabalho em si ele surgiu visando a proteção do trabalhador e realmente é algo importante que não pode ser perdido. É a natureza do direito do trabalho proteger. É um dos princípios, inclusive, que rege o direito do trabalho, da proteção do trabalhador, que precisa, que é a parte hipossuficiente, a parte que não detém o capital. Certo. Agora, havia realmente alguns abusos, algumas ações irresponsáveis, misturação de valores, por exemplo, de indenização altíssima. A pessoa pedia, por exemplo, R$1 milhão de reais e aí fazia um acordo em 4 mil, em 3 mil, quer dizer, é uma coisa que precisava, de certa forma, ser... modulada. Exatamente. Então, na minha visão, enquanto profissional da área trabalhista, Patrick, eu vejo assim que, em termos processuais, houve uma espécie de... foram igualados os direitos empregador e empregado. Certo. Agora, prejudicial mesmo foi a questão do direito material com relação ao trabalhador. O direito material é aquele direito que... O direito em si, por exemplo, direito às férias, 13º,
esse é um direito, por exemplo, direito ao 13º que o trabalhador tem. Esse é um direito material. E houve umas mudanças na legislação, no que tange algum desses direitos, que foram retirados do trabalhador. Agora, em termos processuais, processualmente, onde está as duas partes, reclamante e empresa reclamada, igualou-se. Hoje, o trabalhador é cobrado dele, caso ele peça algum direito que ele já tenha recebido, ele tem que arcar com as custas processuais e, como o Luiz ressaltou, os honorários de sucumbência do advogado da reclamada. Por quê? Porque ele pediu algo que ele já recebeu, ou seja, ele agiu de má fé ali. Da feita que ele entra com uma reclamação trabalhista, pede que ele não gozou de férias e não recebeu. Mas a empresa apresenta no processo o documento da qual que comprova que ele gozou das férias e recebeu aquele direito. Entendeu? Agora, é importante também, porque criou-se assim um discurso que amedrontou o trabalhador diante dessa reforma, na minha avaliação. Eu, particularmente, quando converso com os trabalhadores, com as pessoas que nos procuram no escritório, pessoalmente, eu sempre digo, olha, o direito ele é construído por diversas coisas. Uma delas é a lei. Só que quando a letra da lei, ela não faz o direito sozinho. É um conjunto de coisas. Então, por exemplo, tem toda uma discussão nos tribunais, que nós chamamos de discussão jurisprudencial, que é o entendimento dos tribunais que está sendo construído, que ainda não se pacificou muita coisa. Sobre esses direitos. Então, aí entra o papel do advogado em postular, olha, a lei diz isso, mas essa lei ela tem assim, um caráter que vai contra a Constituição, ela fere os princípios, a base principiológica do direito. E aí há uma discussão que pode ser construída, e não obstante a letra da lei, ela diga, olha, é assim. Isso eu falo tanto para o empregador quanto para o empregado. Por isso eu te falei na pergunta anterior que eu vejo que muitas dessas mudanças a gente ainda vai perceber o impacto delas mais à frente. Sim. Com Porque as elas não decisões são. judiciais. Esse Claro. impacto não é imediato, né? Porque o direito não é construído só pela letra positivada da lei. Existem as interpretações, é para isso que existem as instituições jurídicas. E aí nós precisamos passar isso para o cidadão, para ele procurar as suas orientações, não tenha medo de recorrer ao Poder Judiciário, à Justiça Especializada do Trabalho, porque ela continua tendo por finalidade a proteção do trabalhador e as suas garantias. Justiças que é mais célere do Brasil, que a gente, enquanto a instituição, a OAB, reconhece muito isso, e é importante mantê-la assim. Certo. Porque é ela que decide o direito do trabalhador e o direito da própria empresa, inclusive. Sobre as mudanças agora na aposentadoria, né, previdência, é um assunto muito denso, exigiria um outro programa para a gente conversar sobre isso, mas eu queria só a palavra de vocês, só se vocês acreditam que isso também vai criar muitas demandas judiciais também. A gente vê aí muitos, principalmente servidores públicos, gente que está nativa, ou que está ali próximo de se aposentar, a gente percebe esse pessoal muito perdido, na dúvida se vai ser prejudicado, se não vai. Vocês acham que isso vai redundar também muitas demandas na justiça? Com certeza, até porque todos esses profissionais estão buscando um advogado para consulta no sentido do seu direito. Se eu me aposentar, dar entrada no pedido de aposentadoria agora, eu ganho mais. Se eu dar entrada depois, com certeza o advogado vai dizer que não, você ganha mais entrando agora. Se você já tem esse direito, você tem que ir perante o INSS, requerer. Inclusive, está até um caos o INSS de tanto pedidos de aposentadoria. Eu vi uma matéria recente no jornal. Todo mundo quer se aposentar. Justamente por conta desse efeito de mudança que a sociedade enxergou como muito prejudicial ao trabalhador. Certo. Entendeu? E isso gerou um impacto que está abarrotado no INSS, que inclusive o governo está acionando o próprio Exército, 7.000 homens, se eu não me engano, para auxiliá-los no sentido dessa demanda que está aí, está parada, congestionou tudo. E nós destacamos, inclusive, na situação que nós temos uma comissão muito ativa na OAB, Comissão dos Advogados Previdenciaristas, e que a OAB é uma porta aberta para a sociedade. Se houver algum interesse de palestras, de esclarecimentos, de busca, nós não temos como a OAB atuar especificamente para o interesse particular. Mas se houver as instituições, a sociedade civil organizada, precisar igrejas, precisar de uma orientação, nós estamos também de portas abertas, né, Ismael, para contribuir nesse processo aí, porque toda transição, ela, assim como nas faixas etárias, ela mexe conosco, também dentro da realidade do direito, que precisam ser esclarecidos. Senhores, a gente está se encaminhando para o final do programa, mas eu queria ainda uma palavrinha do Ismael, no sentido, né, nós estamos numa cidade que, para nossa felicidade, é uma cidade que tem as estruturas do Estado estão aqui presentes, né?
temos uma subseção federal, da Justiça Federal, temos um fórum com várias varas, temos o fórum aqui eleitoral, mostrei agora há pouco, temos sede do Ministério Público com vários promotores, temos uma sede, até foi reinaugurada, né, da Defensoria Pública, com uma boa estrutura também. Diante disso tudo, como é que você vê 2020 para a aplicação da justiça aqui em Marabá e também pela ótica dos advogados aqui de Marabá? É um ano de desafios, até porque, em que pese Marabá ter todo esse aparato estrutural dos órgãos do Estado, mas é importante o pessoal. Certo. Ou seja, mais servidores em todas as áreas, seja do Judiciário, do Ministério Público, da própria Defensoria, que tem uma demanda muito grande. A OAB, inclusive, se deixa à disposição para colaborar no que tange as ações que o cidadão busca, no que tange a orientação. A gente participa muito de ações sociais nesse sentido, para levar a orientação jurídica para o cidadão, mas, enquanto OAB, a gente cobra muito dessas instituições, melhorias no atendimento, maior resultado no que tange essas demandas, porque, além de atender Marabá, atende toda a região. E esses cidadãos que moram, né, nesse entorno dessa região procuram esses órgãos e esses órgãos precisam dar essa resposta para a sociedade no que tange aos seus direitos. Certo. Senhores, estamos aí nos despedindo, né, desse momento. Queria novamente desejar sucesso para vocês nessa retomada. Obrigado. Obrigado. Da subseção da OAB, que é um órgão muito importante, inclusive em várias questões que envolvem a nossa comunidade, não só para o advogado, mas também para a nossa comunidade. A OAB está sempre se inserindo nos grandes debates sociais, debates também na esfera política, e de forma que é muito importante a inserção de vocês, inclusive na eleição, né, no qual também a OAB se insere sempre como vigilante, né, como está sendo aplicado, colaborando com a justiça eleitoral. Só uma coisa que nós não colocamos, Ismael, que eu acho importante colocar aqui, que a OAB de Marabá, ela não está... são 8 municípios, né? Isso, além de Marabá, nós temos 8 municípios. Quais são? Os principais, por exemplo, Jacundá, Certo. Itupiranga, São Domingos, São Geraldo, Certo. São João. Sim. Tá aí. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, novamente desejar sucesso a vocês e a equipe do Conselho da OAB aqui em Marabá. Queria destacar que está aqui conosco nos bastidores, já tinha citado o nosso advogado da empresa, o Ricardo, e também está aqui a jovem advogada Andressa, também jovem que passou a sua infância e parte da adolescência aqui em Marabá e hoje em dia aí enveredou por essa área do direito, apaixonada pelo direito, né, cada vez mais apaixonada, e a gente trouxe aqui para ter esse contato com vocês e também com o nosso programa, a nossa amiga pessoal. Queria destacar para você novamente que está nos assistindo, que eventualmente ligou a TV só agora, que agora em fevereiro o programa Observadores completa 4 anos, e para comemorar a gente vai sortear aqui uma série de brindes a cada final de semana, e para que você possa concorrer, você tem que estar ligadinho no programa do próximo domingo, que é quando a gente vai dar as dicas de como participar e concorrer a cada um desses brindes que são de grandes empresas aqui de Marabá, você vai gostar bastante. Um ótimo domingo a todos, obrigado pela paciência, por nos acompanharem no programa de hoje, e a gente conta com a audiência de vocês também na próxima semana aqui na TV Correio SBT. Até lá! Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.